Bom dia, galera do nono ano. Hoje nós temos aí mais uma aula de história. O conteúdo de hoje é sobre a democracia no Brasil e, em especial, nós vamos falar da era de Juscelino Kubitschek. Então, o objetivo dessa aula é vocês compreender como ocorreu o início do período democrático no Brasil. Em 1945, após os anos da ditadura de Vargas, teve início a um período democrático no Brasil. E esse período democrático ele se estendeu até 1964, com a ditadura militar. Então, com a saída de Vargas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, cujo nome era José Linhares, assumiu a presidência da República de forma provisória, então era por pouco tempo. E ele tomou algumas medidas, entre elas era de elaborar uma nova Constituição para o Brasil e também fazer aí uma nova eleição. Então, a eleição de 1945 para a presidência do Brasil tiveram três candidatos para a presidência: o Eduardo Gomes, Eurico Gaspar Dutra e Eudo Fiuza. Então, o brigadeiro Eduardo Gomes, ele representava a UDN, União Democrática Nacional. A UDN fazia oposição a Vargas. O general Eurico Gaspar Dutra era candidato pelo PSD. E o engenheiro Eudo Fiuza já era pelo PCB, que era o Partido Comunista do Brasil. Então, inicialmente, o Eduardo Gomes, ele estava, vamos dizer assim, à frente durante a campanha dessa eleição de 1945. Ele tinha mais confiança da população. Só que Vargas apoiou, se declarou do lado do candidato Gaspar Dutra. E o ex-presidente Getúlio Vargas, ele ainda tinha muito poder, ele tinha muito apoio popular. Isso fez com que o Gaspar Dutra tivesse aí 55% dos votos, ganhando então a eleição. E Vargas, ele se candidatou, também nessa eleição de 1945, e na época a lei eleitoral era bem diferente de hoje, e ele pôde se candidatar e se elegeu senador do Rio Grande do Sul. Ele se elegeu senador por São Paulo e também deputado no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Então, o poder de Getúlio Vargas era muito grande ainda. Como que foi o governo de Dutra? O governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi de 1946, quando ele se elegeu, ele iniciou aí, ou seja, ele iniciou o seu mandato em 1946 e estendeu-se até 1951. Ele foi conservador. Então, ele fazia parte aí da ala conservadora. E ele, por isso, sendo conservador, ele repreendeu, houve uma intensa repreensão ao comunismo no país. Então, ele era ferraz aí, perseguidor do Partido Comunista, que era o PCB. Então, em 1947, logo após que ele assumiu o poder, o PCB, que era um partido comunista, ele foi colocado na ilegalidade. Ou seja, ele não era mais considerado um partido político. E teve aí, os políticos desse partido tiveram seus mandatos cassados. No governo Dutra, também foi promulgada uma nova Constituição para o país em 1946, determinando várias medidas, principalmente que o presidente seria eleito por meio do voto secreto, direto, e ia ficar num mandato de 5 anos. Também poderia votar os brasileiros alfabetizados, maiores de 18 anos e de ambos os sexos.
ou seja, podiam votar mulheres, homens maiores de 18 anos e que fossem alfabetizados. Era garantido também o direito de greve dos trabalhadores, mas as paralisações elas seriam restritas. Então, o governo do Eurico Gaspar Dutra trouxe aí algumas, vamos dizer assim, algumas novidades e também aí, vamos dizer assim, uma nova Constituição. Estabeleceu essa nova Constituição. Vargas voltou ao poder novamente, né, com as eleições realizadas em 1950, e ele voltou agora por meio do voto, tá? Então, Vargas agora procurou dar continuidade a esse processo de modernização e desenvolvimento econômico do país. Então, Vargas, ele sofreu algumas oposições durante o seu governo, porque apesar dele manter essa política trabalhista, a inflação estava bem alta, estava galopante mesmo. E ele viu aí o seu governo sofrer oposições populares, né? Manifestações. Então, o que ele fez? Ele tomou uma atitude radical, ele aumentou em 100% o salário. E isso fez com que tivesse também oposição por parte dos donos das fábricas, dos empresários, né, que tinham que pagar esse salário tão alto. Porque imagina só, de repente seus funcionários dobraram o salário. Então também encarecer aí. Então essa situação política tornou insustentável. Foi quando Carlos Lacerda era um jornalista e ele fazia críticas ferrenhas, né, ao governo de Getúlio Vargas. Ele era um crítico mesmo e ele sofreu um atentado. E nesse atentado, o segurança dele, né, morreu em 1954, que era o Major Rubens Vaz, que foi atingido, baleado e morreu. Então, o chefe da guarda de Vargas foi acusado, foi o principal suspeito de ser o mandante desse crime. E isso intensificou ainda mais a oposição ao governo e ao próprio Vargas. Então, os militares, eles se reuniram e exigiram, então, e planejaram aí um golpe militar para que o governo de Vargas fosse retirado, né, que Vargas saísse do poder. Então, como nós falamos aí, apesar do populismo de Vargas, que ele usou aí o meio do rádio para poder se manter no poder, ele foi o quê? Perseguido também, né, pela essa, vamos dizer assim, por essas classes que estava descontente com o governo dele. Então, Vargas, no dia 24, políticos da UDN, vou ler esse slide aqui, que foi a crise política, atentado da rua Toneleros. Políticos da UDN e jornalistas de oposição acusaram Vargas e seu governo de corrupção. Na noite de 5 de agosto de 1954, na rua Toneleros, do Rio de Janeiro, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado. Este escapou com um tiro no pé, mas seu amigo, o Major Rubem Vaz da Aeronáutica, morreu. Crise política desestabilizou o governo Vargas. As investigações indicaram que o assassino cumpria a ordem de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. O crime teve grande repercussão contra o governo de Getúlio Vargas. Aumentou as críticas da oposição e os militares exigiram a sua renúncia. No dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, escreveu uma carta-testamento endereçada ao povo brasileiro,
e suicidou-se com um tiro no coração. Então, Vargas, sofrendo essa pressão tão grande aí por parte dos militares, ele achou, né, uma saída aí, foi tirar a própria vida. Ele deixou uma carta ao povo brasileiro explicando, né, o motivo do seu suicídio e deu um tiro no coração e morreu. Na noite que antecede o trágico final, Vargas reúne seu ministério para avaliar a real situação. Então ele viu que a situação que estava aí o seu governo era muito grave, né? E aí foi aonde ele chegou a vamos dizer assim, a essa atitude tão drástica de tirar a própria vida. Aqui a gente pode ver a carta testamento, né, deixada por Getúlio Vargas, essa imagem aqui da réplica da carta dele, né? Aqui também mostra aqui a roupa dele, né? O revólver qual ele suicidou com ele. Depois da morte do Getúlio Vargas, agora nós vamos iniciar aí uma nova fase, vamos dizer assim, terminar essa fase aí do governo Getúlio, iniciando aí o governo de Café Filho, que vai de 1954 a 1955, onde ele termina, né, que esse período aí do mandato de Getúlio Vargas. Então, após o suicídio de Vargas, a presidência foi assumida durante 17 meses por Café Filho, que era o vice-presidente de Getúlio Vargas. E aí, o Café Filho teve que se afastar por motivo de saúde. Em seguida, a presidência passou para Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, que aí depois foi deposto pelo movimento de 11 de novembro, que também foi um golpe militar, e foi sucedido por Nereu Ramos, que era presidente do Senado. Agora nós vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961. Então, nós vimos aí que Café Filho, ele cumpriu o restante do mandato e as eleições presidentes estavam marcadas para outubro de 1955. Nesse cenário político, Juscelino Kubitschek, ele ganha aí, vamos dizer assim, né, a eleição. E nessa época, os eleitores podiam votar em um candidato a presidente de um partido e no vice de outro partido. Então, Juscelino Kubitschek foi eleito com 36% dos votos e João Goulart, conhecido como Jango, ele foi eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que era chamado de PTB. Como vice-presidente, ele foi eleito. Então, o projeto de modernização de Juscelino Kubitschek, que foi chamado de Plano de Metas, previa aí o quê? Um grande crescimento, a modernização do Brasil. Foi chamada aí de 50 anos em 5. Ou seja, durante 5 anos, o governo de o governo de Juscelino Kubitschek promoveria uma grande modernização do Brasil. Ele ia crescer, o que ele deveria crescer em 50 anos, ele vai crescer em 5. Então, esse era o plano de Juscelino Kubitschek. Então, esse era o slogan dele, né? Quando vocês ouvirem aí esse slogan, 50 anos em 5, vocês vão lembrar que durante os 5 anos de governo, o país passaria por transformações que demoraria normalmente 50 anos para ocorrer. Então, era um plano muito audacioso que o governo de Juscelino Kubitschek queria implantar no Brasil. Então, ele foi organizando esse plano de metas, e esse plano de metas era constituído de 31 objetivos, que foi dividido em 6 grupos. Como assim? Era o grupo de transportes, da energia, da alimentação, da educação e da indústria de base. E
por último aí também nós tínhamos aí a construção de Brasília, que havia, né, que ele já tinha prometido desde a sua campanha. Então, para atingir esses objetivos, que não ia ficar barato, porque tudo isso aí envolve muito capital, muito dinheiro, então onde que Juscelino ia conseguir capital para essa grande empreitada? Foi através de empréstimos de países internacionais como Inglaterra, Alemanha, França, e os Estados Unidos também fizeram empréstimos para o Brasil. E com isso, o que esses países, além de juros galopantes que eles iam receber, também eles iam ter aí a vantagem do governo brasileiro conceder a eles incentivos, como redução ou até isenção de impostos, aonde essas empresas internacionais viriam se estabelecer aqui no Brasil, no nosso país. Então, agora, podemos dizer que na década de 1950, houve uma industrialização crescente no Brasil, principalmente no setor automobilístico, ou seja, na fabricação de carros. E essa industrialização, ela simbolizou para o Brasil um grande desenvolvimento industrial durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então, ele sempre lembrado também por esse crescimento na industrialização do país, e na década de 50. Então, aqui no Brasil, antes, desde 1919, já havia montadoras de automóveis, mas com o governo Juscelino, houve um incentivo para que houvesse o desenvolvimento e aumento da produção de veículos. E com isso houve o quê? A instalação de fábricas no país, entre elas empresas multinacionais. Há pouco tempo, agora há poucos meses, infelizmente, nós vimos aí fábricas multinacionais sendo fechadas aqui no Brasil, principalmente por causa da crise econômica gerada aí pela pandemia, levando o quê? Muitos trabalhadores ficarem desempregados. Então, com essa aceleração desse processo de desenvolvimento, de urbanização, ele não foi de modo igual. Não todo o país se beneficiou com o desenvolvimento nessa parte de urbanização, de crescimento acelerado, não. Foi mais nas regiões sul e sudeste do país. E essa industrialização, ela gerou, assim, empregos, fazendo com que muitos trabalhadores, principalmente do Nordeste brasileiro, migrassem para essas regiões sul e sudeste. Então, por isso que São Paulo e outras regiões do sul e do sudeste tem muitos imigrantes nordestinos, pois vieram em busca de emprego, de uma melhor vida. E migraram para essas regiões aí querendo melhoria de vida e de trabalho. Além da indústria automobilística, se instalaram também no Brasil indústrias na área de eletrodomésticos, de bens de consumo. E essas fábricas, a maioria dessas fábricas, elas se estabeleceram na região que é conhecida como ABC Paulista, que era formado, ABC por quê? Porque é formado, pelos municípios de Santo André, então A de André, São Bernardo do Campo, por isso que o C, e por isso B, São Bernardo, e São Caetano do Sul, por isso C. E todas essas cidades, esses municípios, ficam próximos de São Paulo. Então, aí a gente vê esse crescimento, esse desenvolvimento do Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então, aí nós temos aí vamos dizer assim, esse clichê aí, referente ao governo de Juscelino, gigante pela própria natureza. Há 400 anos a dormir, são 21 estados, são teus filhos a chamar, agora vem lutar, vamos trabalhar. Então, essa aí é uma
musiquinha da época de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5, como eu falei para vocês, né? Que era esse plano de metas, que tinha como principais acontecimentos do governo Juscelino a construção da estrada Belém-Brasília, as usinas, Furnas, Três Marias, a construção de Brasília em 1960, que ela foi inaugurada, implantação da indústria automobilística, empréstimos, lembrando que esses empréstimos que nós vimos aí para implantar esse desenvolvimento econômico do Brasil, industrial, levou a um endividamento muito grande do Brasil, então chamado de dívida externa. Houve aí a urbanização intensa e desordenada, como eu disse, né? O Brasil cresceu, criou aí grandes cidades por causa da industrialização, porém de uma forma desordenada, principalmente no sul e no sudeste, enquanto outras regiões ficavam ainda atrasadas nesse quesito aí de urbanização. Criação da Sudene, inflação e concentração de renda. Então, a inflação nessa época também foi muito alta, concentração de renda, porque havia aí uma diferença muito grande de classes, alguns ricos e a maioria da população pobre, endividada, né? Em 1960, houve um rompimento com a FMI. Agora nós vamos falar, vocês podem ver aqui, uma imagem, né, da esplanada do Ministério em Brasília, uma foto de 59, mostrando aí a construção de Brasília. Então, em 1956, iniciou-se a construção de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Nós sabemos que antes a capital era no Rio de Janeiro, mas precisava-se fazer essa, vamos dizer assim, adentrar mais para adentrar mais o Brasil, e isso aí precisava agora de construir a capital num lugar mais centralizado. Então foi onde escolheu aí fazer o Distrito Federal na região centro-oeste do Brasil. Brasília, a capital do Brasil, foi aí planejada pelos arquitetos Oscar Niemeyer, que até pouco tempo era vivo, né? Faleceu há pouco, e Lúcio Costa. E Brasília foi inaugurada em 1960. Brasília, ela se tornou então o símbolo da civilização e da modernização do nosso país. Mas para construir Brasília, da onde veio o dinheiro? Da onde veio esse capital? Para o capital, ele foi um capital estrangeiro. Por isso que eu falei que levou o quê? A endividamento externo. E a construção de Brasília, ela atraiu muitos trabalhadores nordestinos, que foi conhecidos como candangos. Então, 45% dos trabalhadores que estavam aí na construção de Brasília eram nordestinos, conhecidos como candangos. E a vida deles aí nesse período aí da construção de Brasília não foi nada fácil. Eles tinham que trabalhar muito, não tinha descanso praticamente, não tinha lazer. Então foi assim um período muito intenso. Nós vamos falar também dos anos dourados. O governo de Juscelino Kubitschek recebeu esse título devido à rápida industrialização na década de 50. A construção de Brasília é um momento de prosperidade que atingiu a elite e a classe média. Então, no Brasil, esse período foi chamado de anos dourados, por causa desse desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, desenvolvimento, vamos dizer assim, no esporte, houve aí um expressivo desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio, a televisão. Então, como nós falamos aí na era Vargas, o rádio ele era muito difundido para poder
fazer aí a campanha, fazer uma imagem boa, né? Passar uma imagem boa aí de Juscelino Kubitschek. Agora, no governo de Juscelino, de Getúlio Vargas, né? Me desculpa. Agora, no governo de Juscelino Kubitschek, ele já vai contar com a televisão, que é um meio de comunicação muito mais potente do que o rádio. Então, aí vários artistas na época se destacaram. Teve aí a primeira emissora de televisão do Brasil, que foi a Rede Tupi, ou então TV Tupi, que transmitiu o primeiro programa em setembro de 1950. Então, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1958 na Suécia. Houve as músicas populares, né? Surge aí agora, nesse momento, um movimento musical chamado Bossa Nova. Então, foi um período de euforia, de crescimento, dava a entender que o Brasil estava muito bem. Só que aí a gente vai ver que tudo isso aí levou o quê? Depois nós vamos ver que houve no final do mandato de Juscelino Kubitschek, todas essas expectativas geradas por esse clima de otimismo não correspondia à situação vivida pelas camadas populares, porque a classe trabalhadora estava sofrendo com o efeito da inflação, que estava um índice muito alto, um índice de 40% ao ano. Então, a dívida externa estava elevadíssima, e por causa dos empréstimos, né, dos empréstimos estrangeiros para modernizar o país. Então, vamos dizer assim, com essa popularidade, mesmo que Juscelino Kubitschek tinha uma grande popularidade, ele não pôde se candidatar, porque não era permitido por lei. E na eleição de 1960, quem ganhou aí foi Jânio da Silva Quadros, que também teve o seu presidente, que se candidatou novamente, João Goulart, do PT. Do PTB. Do PT não, do PTB. Então, pessoal, a gente entendeu aí que o governo de Juscelino Kubitschek foi, assim, intenso e foi de modernização e muito marcante para a nossa história. Tá bom? Muito obrigada.